se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 20. Versículo 21, 22. Na verdade, vamos ler toda essa epígrafe aqui para ficar bem completo. A partir do versículo 18. Se a Eliane puder, se der tempo. Estou falando assim, irmão, é porque está dando um delay lá na transmissão, na projeção. O texto diz assim: dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Se assente, por favor. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados na teologia como evangelhos sinópticos, porque apresentam-se os três relatos nos três evangelhos, e alguns dos três, ou um dos três, escreve de uma maneira, numa visão um pouco mais ampla. Lucas, quando vai tratar desse mesmo assunto, desta mesma mulher, ele vai dizer que essa mulher gastou muito com os médicos. Todos os seus haveres, ou seja, as suas economias. E por nenhum pudera ser curado. A história, na verdade, desta epígrafe, ela não traz um destaque a esta mulher. Um dos destaques, na verdade, seria a filha do chefe ou do príncipe da sinagoga. Ele foi a pessoa que buscara Jesus, que foram atrás de Jesus, provavelmente com a sua comitiva. E há poucos dias eu estava pensando, me deparei com a pergunta: por que Jairo foi buscar Jesus, sendo que ele fazia parte da sinagoga? Um dos que chefiava, ministrava, um dos doutores conhecidos que, na época de Esdras foi o que mais se
preocupou no pós-exílio de criar sinagogas e escolas para que houvesse o aprendizado em Israel. Quando nós estudamos em algumas áreas teológicas, eu não quero aqui falar sobre isso, mas se você estudar a Bíblia, você já está fazendo teologia. Às vezes a gente acha que é só sentar, mas se você ouvir um pregador, se você assistir uma pregação, se você estudar a Bíblia, isso já é teologia, porque teo é Deus, logia é estudo, então é estudo de Deus, então a Bíblia já é um estudo das coisas de Deus. Mas existem áreas que você vai ver que Esdra, ele fundou mais de 200 escolas com sinagogas naquele tempo. E o que me chamou a atenção, que Jairo, sendo um príncipe de uma, até porque aquela liderança, ela era um pouco contrária aos ensinamentos de Jesus, porque os escribas, os fariseus, eles tinham um conceito mais voltado para a lei. Aplicavam-se a lei no povo. Os escribas eram aqueles que redigiam e ensinavam a lei. Aí Jairo, o texto vai dizer que Jairo vai até Jesus e o pedido de Jairo é: a minha filha está morta. Ela acabou de morrer. Você podia vir e ir até a minha casa e impor-lhe as mãos e ela viverá. Este homem, quando vai até Jesus, ele vai com uma certeza, uma convicção daquele pela qual ele estava buscando. Esta mulher, que nós iremos falar também, vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Provavelmente Jairo também ouviu falar de Jesus. Só que uma das maneiras, pastor e presbítero, Cláudio, pastor Júnior e os irmãos, que eu percebi, não que eu vi alguém falando, mas lendo, e achei interessante, que provavelmente, como nós temos as nossas igrejas, que são presididas e tem as locais, possivelmente Jairo, se não foi na sinagoga que ele presidia, como príncipe, como chefe, foi em alguma que ele tinha controle, que Jesus foi-lhe apresentado o livro do profeta Isaías. Porque o capítulo 3 que eu li antes, disse que Jesus entra numa sinagoga e o ministro ali dará a ele o rolo do profeta Isaías. E quando Jesus abre o rolo do profeta Isaías, vai cair aonde? Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para evangelizar os pobres, para pôr liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí o que faz, na minha concepção, no meu entendimento, é ele ouvir que entrou alguém na sua região e disse: hoje se cumpriu esta profecia. Aí quando ele entende, isso é pensamento meu, irmãos. Aí quando ele entende, ele diz: se é ele, eu irei atrás dele. Só que Jairo, ele não buscou Jesus com nenhuma dúvida. Ele disse com certeza: em primeiro lugar, a minha filha está morta. Em segundo lugar, ele disse:
ele prostrou aos pés de Jesus, que não era comum. Judeu não se prostrava aos pés de ninguém que eles não entendessem que tivera autoridade. Aí ele prostra aos pés de Jesus e ele roga a Jesus que entrasse na sua casa. Olha o pedido: para você pôr-lhe as mãos, que ela viverá. Ele não disse talvez, poderia, se o Senhor quiser. Eu tenho certeza que se o Senhor for na minha casa, a minha filha, ela viverá. E sai Jesus, Jairo e os seus discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que na narrativa dos três evangelhos, os três evangelhos apresentam assim: e uma mulher. Em algumas traduções está dizendo, e certa mulher, que tinha um fluxo de sangue, e ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, e tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar-lhe, serei curada. O que me admira aqui, nesses dois textos, era o tempo em que alguns dizem que esta mulher ficou por 12 anos, outros vai dizer que esta filha também estava completando quase 12 anos. É o mesmo tempo em que uma começa a adoecer, a outra começa a nascer. Só que a filha de Jairo, aos 12 anos, é quando os judeus começam a preparar os filhos, e especialmente as mulheres, para cuidar da casa, dos afazeres domésticos. Os irmãos sabem como funciona, né? Limpar, lavar, organizar. Hoje em dia, no nosso tempo, tem uns de 16 anos que está dormindo, né? Mas aquele tempo era assim, 12 anos era na regra. E o homem com 12 anos já começava a estudar o Pentateuco. Aí quando esta mulher vai se aproximando, e a história vai dizer que quando eles percebiam que a autoridade de um judeu, de uma pessoa, ela estava sobre ele, bastaria um toque. E por que a orla? Porque o vestido que eles usavam, pessoas que tinham esta autoridade, ela tinha um certo ornamento que simbolizava a autoridade. Jesus, ele não estava diretamente, até que seja vestido com as mesmas roupas sacerdotais, mas essa mulher reconheceu que nele havia tanta autoridade a ponto que o seu sangue poderia estancar. Aí ela vai romper a multidão. Todos conhecem essa história. E quando ela rompe a multidão, ela vai tocar na veste de Jesus. Só que esta mulher, ela enfrenta desafios, ela enfrenta dificuldade. Porque aqui nós entendemos, dentro desse texto, que para conquistarmos algo de Deus, é necessário nós perseverarmos, nós irmos avante, não desistir, não olhar obstáculo, não olhar muralhas, não olhar dificuldade. Nós somos tendentes a parar nos primeiros desafios, porque os desafios, quanto mais próximo das bênçãos de Deus, piores eles irão ficar. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você começar a passar por adversidade, que você vencer uma, e você perceber que a próxima que sobreveio sobre você é pior do que a primeira, fica tranquila, fica esperto, fica atento, observa o ambiente. Pode ser que nesta
apertadazinha de dificuldade, Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Porque sempre na história do povo de Deus, quando ficava difícil, eles conquistavam alguma coisa da parte de Deus. O povo vem caminhando bem. O povo saiu do deserto tranquilo. Aí quando eles chegam, o Mar Vermelho. E aí, o que nós iremos fazer? Voltar? Não dá, o exército está vindo. Direita, tem montanhas. Na frente, tem o mar. O que é melhor fazer? Voltar para morrer no Egito? Aí, enquanto Moisés estava pensando, brada do céu uma voz e diz: Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais os verei para sempre. Vocês nunca mais colocarão os olhos nos teus inimigos. E eles atravessam o Mar Vermelho e vai ficando e vai apertando. Aí eles chegam no lugar, não tem água, sai água da rocha. Aí quando chega assim, para conquistar a última vitória, o que tem? Muralha. Está pensando que é fácil? Existe promessa, mas tem desafios. Existem promessas, existem virtudes nas promessas, mas tem dificuldade. O povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho, fica com fome, vem maná. O povo murmura, Deus manda codornizes. O povo fica com sede, sai água da rocha. E por 2 vezes. E o povo fica naquela situação. Aí quando eles estão para atravessar, muralha. E agora? Você poderia dizer assim, quem poderá nos defender, né? E quando eles começam naquela situação, irmãos, só que o povo murmura, a gente também murmura. Você murmura hoje, o povo murmurava bem antes de nós. O povo questionava também. Só que na murmuração não está a bênção. A bênção está quando nós esperamos em Deus e confiamos no seu poder. Quando nós estamos certos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. E eles estão passando e vai, tá o povo feliz da vida. Aí quando chega de longe, eles avistam as muralhas. Aí quando eles se aproximam, está lá o Rio Jordão. O que é isso? Nós atravessamos os nossos pais, né, que já não eram os mesmos, atravessaram o Mar Vermelho, passaram aquelas situações no deserto. E agora a gente chega, tem um Jordão. Mas o Deus que abre Mar Vermelho, Ele abre também Jordão. O Deus que abre para o povo passar aos pés enxutos no Mar Vermelho, Deus abre também o Jordão. Eu não sei se você já recebeu essa palavra, mas se Deus abriu o Mar Vermelho para você, não se preocupe, o Jordão vai ser aberto em nome de Jesus e você vai conquistar aquilo que Ele te prometeu. Aí eles atravessam o Jordão, aí tem as muralhas, e as muralhas eram tão finas que tinha uma casa dentro dela, a casa de Raabe. Alguns vão dizer que 7 homens andavam com as mãos dadas um ao outro e atravessavam por cima das muralhas, de tão extensa que elas eram em largura e altas. Mas a terra prometida estava lá. A dificuldade veio? Veio. Mas a terra prometida, para ser conquistada, as muralhas teriam que cair por terra. E elas caíram por terra. E Deus deu vitória. Deus abençoou. Mas voltando aqui nessa mulher, essa mulher teve que romper. Teve que a dificuldade. A multidão apertando, irmão, Jesus. Ele não andava sozinho, a não ser o momento que ele tirava para oração. Ele sempre se distanciava dos discípulos e orar. E sempre andava com Jesus 2 multidões ou 3. Aquelas que criam e aquelas que queriam receber os milagres.
e aquelas que iam assim só por ir mesmo. Não tem aquele vai-se na onda, né? Aquele que vai com todo mundo, para onde que um vai, o outro está indo e vai embora. Aí essa mulher colocou no seu coração, e eu quero te desafiar a colocar no seu coração: nenhum obstáculo vai me impedir de tocar em Jesus. Nenhuma dificuldade irá me impedir de tocar de Jesus. Imagina a fraqueza dessa mulher, 12 anos. As mulheres aí entendem o que é isso. Mas imagina 12 anos, perdendo família, sendo afastada, no arraial impura, sem ter contato com as pessoas. E tem um detalhe, ela não deveria nem estar ali. Que ela poderia ser apedrejada, segundo a lei. Mas ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aí ela chega por trás de Jesus e consegue encostar na orla da veste de Jesus. E imediatamente o sangue estancou, a hemorragia parou, cessou a enfermidade, deu fim no caos que existia no corpo desta mulher. Esta mulher, ela não poderia estar no meio da sociedade, e Jesus estava devolvendo para ela o direito de viver em sociedade. Essa mulher não poderia estar em casa, porque ela não tinha direito de estar em casa. Jesus estava devolvendo para esta mulher o direito de viver em família. Aí Jesus está dizendo para esta mulher, olhando assim para o povo e dizendo: quem me tocou? Irmãos, imagina você já ouviu isso muitas vezes, mas imagina você, Jesus olhando para as pessoas e perguntando: Pedro, quem me tocou? Quem me tocou? E uns vai dizer: Senhor, a multidão te aperta, o povo te oprime, e o Senhor ainda vem dizer quem me tocou? E Pedro, como era afoito, ele sempre dizia essas coisas, e Jesus disse: alguém me tocou. Diferente. Não é o mesmo toque, não é o mesmo esbarrão, não é as mesmas atitudes. Alguém chegou diante de mim, tocou diferente. Imagina Jesus parando e os discípulos pensando: o que aconteceu? Quem que tocou Jesus desse jeito, a ponto dele parar a caminhada, dele parar o trajeto, dele parar no meio da multidão e querer ficar sabendo quem tocou nele, quem se aproximou dele, tocou na veste? Não foi no Senhor. Vamos andar, Senhor, vamos ir na casa de Jairo. Ele disse: não posso sair daqui, porque alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Aí Lucas vai dizer assim: e vendo aquela mulher que não podia ocultar-se, ela vai dizer: Senhor, foi eu que te toquei. Se coloca de pé comigo, por favor, não quero estender mais. Aí ela, olha o testemunho. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo porque ele havia tocado e como logo sarara. Olha Jesus. E ele disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Você lembra que eu falei aqui no início que todos os três, eles começam assim: e certa mulher. Não foi assim que começam os três evangelhos, pastor Júnior? Os três evangelhos. Uma mulher. A mulher que tinha 12 anos, que estava rejeitada,
afastada, desligada da sociedade. Jesus aqui, ele estava resgatando esta mulher e trazendo-a para perto dele e demonstrando a sua paternidade. É como se Jesus estivesse dizendo: Mateus disse é uma mulher. Marcos não se preocupou com o nome, ele ainda continuou dizendo é uma mulher. Lucas continuou dizendo é uma mulher. Aí Jesus, quando dirige a ela, ele disse é uma filha. Não é mais uma certa pessoa, é uma filha. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem momentos quando nós nos perseveramos diante de Deus para conquistar algo da parte de Deus, que nós não somos considerados qualquer pessoa, nós somos considerados mais um filho dele. Não é mais alguém, não é qualquer um, é um filho que se aproximou de mim. E Jesus disse: filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Aleluia. Eu estou sentindo uma presença do nosso Pai eterno neste lugar, dizendo: filha, filho, filha, filho, o que quer? O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça? Aleluia! Aleluia! Aí a história para aqui. Enquanto, observa, Jairo está ali, irmão, só acompanhando. Vendo só o milagre, as coisas acontecendo. Aí ora o impacto da notícia. Não tem quando você recebe algo bom, que você contempla algo bom na vida de alguém. É como se fosse isso com a gente. Aí alguém chega e fala assim: Jairo, a tua filha está morta. Vamos embora, não incomodes mais o mestre. Vamos, já era. Acabou. Não dá mais. Para que ficar aí agora esperando o mestre? Ele parou no caminho para atender uma mulher. Aí quando Jesus ouve, ele diz: não temas. Não temas. Crê somente. E ela será salva. Irmão, eu sou apaixonado por Jesus. Jesus, ele nunca se preocupou com cura física nossa. Primeiro, ele sempre preocupou com a alma, com o nosso espírito. A sua cura, a sua filha será salva. Então, se será salva, fique tranquilo. Se partir, partiu, mas vai ser salva. Mas eu estou indo lá, estou chegando lá. Irmão, Jesus está chegando, tá? Aí ele vai dizer assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Agora imagina, lá em Mateus diz que tinha um instrumento, as carpideiras. Tinha gente que ganhava dinheiro com a morte dos outros. Eles alegravam, eles choravam na verdade, mas era uma alegria, né? O bolso ia sair cheio. Eles choravam, não estavam nem preocupados com a dor da família. Aí quando eles chegam, Jesus fala assim: não, rapaz, a sua filha não está morta, ela está dormindo. Aí eles começam a rir de Jesus. Só que o riso deles foram para a vergonha do próprio Satanás. Eles riam sabendo que ela está morta, mas eles não tinham consciência de que quem entrava ali tinha todo o poder e nele caminhava a vida. Com Jesus caminhava a vida. Irmão, Jesus, ele andando, era a vida andando. Então não tinha problema, onde que ele entrasse, a vida chegava junto. Aí Jesus chega, pega na mão da mulher e diz: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E logo se levantou, e Jesus mandou que se desse de comer. E eu encerro aqui a minha fala te dizendo: quais são os teus desafios? O que você tem enfrentado? Eu falei aqui de alguns desafios físicos e alguns desafios espirituais.
Eu falei aqui de muralha, de Mar Vermelho, do Rio Jordão, e eu também falei aqui de enfermidade, e de pessoas que tentam impedir o toque, a aproximação e a conclusão daquilo que você precisa. Eu quero te convidar você aqui à frente, e nós estaremos fazendo a nossa última oração, e já despedindo a todos vocês, para nós participarmos ali no segundo ambiente. E eu gostaria, nessa oração, interceder por algumas pessoas que me chegou o nome aqui, pela Viviane, pela Juliana e pelo Joaquim Neto. Deus sabe de tudo que eles precisam. Deus vai liberar cura, salvação, libertação e vai salvar a vida do Joaquim para a glória do nome de Jesus. Deixa eu te dizer, muitas das vezes nós somos impedidos de nos aproximar de Jesus. E tem dois personagens na Bíblia. Primeiro, Bartimeu, teve vários, né? Mas que eu quero citar aqui. Teve a mulher cananeia, que eu já falei. Bartimeu, enquanto ele clamava, as pessoas diziam: fica calado, não grita, não incomode. Aí a Bíblia vai dizer assim, ele ouvindo e sabendo que era Jesus. Irmãos, quem conhece a soberania de Deus não fica calado. Enquanto o povo não conhecia, ele dizia: Jesus, filho de Davi. Ele já tinha decretado de onde viera o Messias. E a outra pessoa é esta mulher. Essa mulher teve que enfrentar desafios, teve que enfrentar dificuldades. Mas ela conseguiu chegar e tocar na veste daquele que tem vida dentro dele. E quando tocou, o irmão, saiu de Deus uma virtude, e eu creio que pode sair a mesma virtude aqui neste momento, porque a virtude dele já está neste lugar. Ele já derramou da virtude dele aqui hoje, ele tem derramado da virtude dele aqui. Ele derramou ontem à noite, derramou pela manhã, ele derramou hoje, derramou semana passada. Mas eu creio que Deus, Kelly, tem um negócio em mim que me faz crer que Deus não é Deus de coisas repetidas. Deus é Deus de coisas maiores. Parece que está se repetindo, mas é maior. É maior. O povo atravessou o Mar Vermelho e andou no deserto. Depois o povo atravessou a muralha e conquistou a terra. Está vendo? Deus é Deus de coisas maiores. Cada luta, cada problema, por mais que pareça a mesma coisa, mas o final é algo diferente. É algo maior, superior. Talvez a dor que você passou semana passada parece ser a mesma hoje, mas a tua conquista é maior do que a da semana passada. Talvez a enfermidade que você passou e foi curado semana passada, alguma coisa te afligiu, a cura de Deus vai ter mais impacto na sua vida hoje, porque eu creio que Deus é Deus de coisas grandes e de coisas maiores, muito maiores. Aleluia! Você quer uma prova disso? A primeira multiplicação foi quantas pessoas? De pães? 5.000. A segunda, 7. Pedro pregou, quantas mil pessoas? 3.000. A segunda, 5. Está vendo? Deus sempre é Deus de coisas maiores, irmãos. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas eternas. Deus é Deus que faz mais. Deus é Deus que faz superior. Então eu quero que você venha aqui, não importa o desafio que você está enfrentando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, e deixa eu ser mais além, não importa o tipo de lei que você está enfrentando para permanecer nesse país, Deus é Deus de coisas grandes. Deus muda o coração do rei, Deus atrasa o relógio, Deus faz o que é preciso para fazer, para ele abençoar um servo seu. Deus faz lágrimas se transformar em riso, Deus faz luto se transformar em festa, Deus faz morte se transformar em vida, e Deus faz coxos se levantar. Deus é Deus de coisas grandes. Vem aqui à frente para nós orarmos. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade terrível. Irmãos, é dessa que Jesus gosta. Pastor, eu estou passando por uma luta. Irmãos, é dessa que Jesus gosta.
É quando a gente chega num momento e fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Eu não posso mais. Eu não aguento mais. Esse dia eu estava ouvindo alguma coisa. Vou sair um pouco enquanto os irmãos vêm andando. Missionário Bian. Cadê Bian? Bian precisou sair, né? Estava ouvindo alguma coisa esses dias. E disse assim: quando você tem desejo de parar, é um sinal que você está certo. É o sinal que as coisas vão fluir. Em todas as áreas. Não tem aquele trabalho que você quer sair, mas parece que tem alguma coisa que está te prendendo ainda. Você tem vontade de sair, mas você sente paz no trabalho. Já passou, já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo, irmãos. Doido querendo sair. Assim, louco. Que é doidinho que eles me mandavam embora. Mas eu senti uma paz. Eu ficava assim, mas eu queria ganhar mais. Eu queria, né, ter um salário melhor. Mas eu senti uma paz. E Deus foi fazendo permanecer. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, quase 8 anos. Aí Deus falou assim: agora você sai. Porque Deus, quando você percebe e dá a impressão que as coisas estão ficando difíceis, é porque você está no caminho certo. A chamada do cristão, a vida do obreiro é assim também. Quando as coisas estão muito difíceis, é Deus sinalizando que você está no caminho certo. Que você está orando, que você está buscando. Não é relaxadamente. Não é ficando de qualquer jeito. Não é você vivendo uma vida assim como diz alguns nordestinos, fanfando, regaladamente folgada. Mas quando você está na oração, que as coisas parecem que estão indo de mal a pior. Os homens de Deus foi assim. Os profetas passaram por isso. As curas dessas pessoas passaram por isso. A mulher apareceu: o Senhor tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente demoniada. A Bíblia vai dizer que eles tentaram calar essa mulher, e quanto mais tentavam calar, mais ela gritava. A ponto de Jesus mandar: vem, deixa ela se aproximar. Bartimeu, o cego, o homem que tinha 38 anos, as coisas difíceis, ninguém estava ali para empurrar ele. Aí chegou alguém que tem todo o poder, que tem autoridade no céu e na terra. Ele olhou para aquele paralítico, e a desculpa dele é muitas vezes as nossas desculpas. Ele olhou para aquele homem e disse assim: você quer ser curado? E ele disse: não tem ninguém. A pergunta é: não tem ninguém para te... Eu não estou perguntando se tem alguém para te ajudar, eu estou te perguntando se você quer ser curado. E às vezes nós fazemos as mesmas indagações. Jesus está querendo dar alguma coisa, a gente fala assim: Senhor, mas não tem ninguém. O Senhor não usou ninguém para me abençoar. E ele está dizendo: eu não vou usar ninguém, eu quero te abençoar. Sou eu que quero te abençoar. E a gente fica assim: mas não tem ninguém que me joga no poço. Aí Jesus disse: deixa eu te dizer uma coisa. Pega o seu leito, enrola aí essa trouxa de roupa, essa cama sua, e levanta. Vai embora para sua casa, vai para sua família. E a Bíblia diz que ele levantou de um salto e começou a adorar a Deus. E o nome do Senhor está sendo engrandecido, foi engrandecido, como será engrandecido hoje. Eu quero que você que está aqui à frente feche os teus olhos e reflita nesta palavra. Se você está no caminho certo e as coisas ficarem difíceis para você, tenha certeza que perto está o milagre de Deus para a sua vida. Se as coisas estão difíceis, se as muralhas estão se levantando, saiba que você está prestes a conquistar aquilo que Deus te prometeu. Não se preocupa, se encha de Deus com autoridade, vai para frente, que as muralhas vão cair por terra, porque se Deus te delegar autoridade, você pode chegar diante da porta que ela vai abrir.
Você chega diante dela e ela vai abrir. Pastor, e se ela não abrir? Se ela não abrir, você arranca ela e entra com ela e tudo. Vai avante, não para. Fiel é aquele que te prometeu. Ele é fiel. Irmãos, eu estou crendo nos milagres hoje. Semana passada Deus falou comigo que ia fazer uns milagres e fez. E eu estou crendo nos milagres hoje, eu estou crendo em algumas vidas sendo mudadas, sendo transformadas, porque eu percebo que tem gente que está rompendo a multidão, tem gente que está passando no mar, tem gente que está passando no deserto, mas eles não estão olhando para baixo, eles estão olhando para cima, e eles estão dizendo: de onde me virá o socorro? E eles respondem: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou para frente, eu vou avante. Eu não posso parar, eu não devo parar, enquanto Deus não cumprir a sua promessa na minha vida. Eu preciso ir avante, eu preciso conquistar, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel, se Ele prometeu, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel, e quando eu não for fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não é infiel, Ele sempre é fiel, porque acima dele só existe uma coisa: a sua palavra. Quando Ele libera uma palavra, a sua palavra tem poder para ser cumprida. Põe o hino aí, Eliane. Eu estou vendo pessoas que estão para conquistar, irmãos, estão perto da bênção. Deus está te dizendo: não para agora. Não para agora. Eu sei que você já pensou em parar. Eu sei que você já pensou em desistir. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que já pensou em atentar contra a sua própria vida, porque o milagre estava muito longe, muito longe, muito longe. Eu quero despedir dos irmãos que estão na live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Permaneça conosco domingo às 10, às 7 horas da noite. E na segunda-feira nós temos o nosso segundo elo desta campanha que se inicia hoje: sarados por suas feridas. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.